Meu nome é John Davis e tenho a oportunidade de compartilhar minha história de experiência de quase morte. Minha experiência aconteceu em 1987, quando eu tinha 21 anos. Eu estava pilotando um ciclomotor que tínhamos, meu pai havia ganhado em um concurso de vendas, e nos deram esses diferentes ciclomotores. Um dia, eu estava pilotando e tive um acidente, bati em uma árvore e rasguei os tendões da minha mão direita. Tive que passar por uma cirurgia para tê-los reanexados. Bem, nunca tinha passado por uma cirurgia antes, não sabia o que esperar, não sabia como era. Chega o dia da cirurgia, entro na sala de operações e começam a me anestesiar com um soro e tive uma reação alérgica à anestesia, o que parou meu coração e fui declarado morto por 7 minutos. Então, tudo o que quero compartilhar com vocês aconteceu em um período de 7 minutos, mas do outro lado não existe tempo. Para mim, pareceu que estive fora por 1 hora, mas na realidade eles me mostraram nesta jornada que durou um período relativamente curto. Fechei os olhos quando morri, no instante seguinte, estava em pé no prédio mais bonito que já vi. Tente imaginar, era um prédio enorme, longo corredor e meu primeiro pensamento foi que não fazia ideia de que o hospital era tão grande, porque eu não sabia que tinha morrido, não sabia o que estava acontecendo, apenas segui com todo o cenário até o fim e realmente não sabia que tinha morrido. Este prédio era feito de mármore, se você puder imaginar, à direita havia essas belas colunas de mármore branco. Era retangular, enorme, com suas colunas de mármore branco talvez 9 metros de altura, talvez 3 a 5 metros de distância umas das outras. Do lado esquerdo das colunas estavam essas mesas, belas mesas de mármore branco, e tinham bancos em todos os 4 lados da mesa, e, à esquerda, havia o que pareciam como portas, como túneis, mas eram pretos e pareciam ter sido perfeitamente cinzelados e cortados deste mármore branco. Então, o que parecia era que você tinha essas colunas, tinha as mesas, em seguida, tinha esses túneis que iam até o final. Então, cada mesa tinha um túnel correspondente. E algo que quero mencionar é que, na época, eu não sabia, mas todos nós temos guias espirituais que estão conosco quando entramos em nossas vidas. Na verdade, os guias espirituais nos ajudam a planejar nossas vidas. Bem, eu tinha um guia espiritual. Ele disse, eu sou seu guia espiritual, meu nome é Alan, e durante toda essa jornada que ele estava me levando, ele estava me dizendo o que eu estava vendo. É de onde estou obtendo essas informações. Ele me contou tudo o que eu estava vendo. Ele me disse para olhar no túnel, o primeiro túnel que estava logo à minha esquerda. E olhei e era como olhar para o espaço, e eu podia ver estrelas, galáxias e planetas. Era absolutamente lindo. E ele me disse para olhar para o próximo túnel. Então, olhei para o próximo túnel e, assim que olhei, havia um homem idoso que estava passando pelo túnel e ele tinha a mão direita cobrindo o peito, como se estivesse com dor. Meu guia me disse que ele morreu de um ataque cardíaco. E quero lhe dar um pouco da história disso, sabe? Como geralmente ouvimos sobre uma experiência de quase morte comum, normalmente é quando a pessoa está em um hospital como eu estava, ou houve algum acidente e eles veem a si mesmos acima de seus corpos e depois se tornam conscientes de um túnel e no final do túnel há uma luz branca. Bem, nunca ouvimos muito sobre o que acontece depois dessa luz branca porque as pessoas não voltam de lá. São apenas as pessoas que retornam de uma experiência de quase morte que ainda não entraram na luz. Bem, minha experiência não teve nada disso. Minha experiência de quase morte começou do outro lado dessa luz branca. Bem, o prédio em que eu estava, meu guia me disse, é chamado de centro de orientação. E quando uma pessoa entra na luz, eles acabam no centro de orientação e são recebidos pelo que são chamados de orientadores. Em cada mesa que eu vi, havia 2 pessoas sentadas. Eles ajudam a orientar as pessoas de volta para o outro lado ou para a vida após a morte, ou lar, como quiser chamar. É onde as pessoas acabam quando atravessam essa luz. Então, esse senhor estava passando, ele era um homem idoso, talvez dos anos 80 ou 90, e ele morreu de um ataque cardíaco. Bem, no momento em que ele atravessou o túnel, uma dessas conselheiras se levantou, era uma mulher, e ela se aproximou, pegou suas mãos nas dela e o levou de volta para a mesa e se sentaram. Bem, o tempo todo eu podia vê-la conversando com ele, mas eu estava muito longe, não conseguia ouvir o que ela estava dizendo, mas ela segurava as mãos dele o tempo todo. E o que eles fazem, a razão pela qual estão lá, é porque quando as pessoas entram em uma vida, você pode viver 80, 90, 100 anos na Terra e esquece de onde veio. A maioria de nós esquece, temos amnésia quando entramos em uma vida e quando morremos, esquecemos de onde viemos.
Então, o que os orientadores fazem é simplesmente dizer às pessoas: você está de volta ao outro lado, você terminou sua vida e agora está de volta ao lar. Bem, meu guia disse para eu observá-lo. Então, comecei a observá-lo e de repente ele começou a mudar, ele se transformou em um homem na casa dos 30 anos, e a razão é que não há idade do outro lado. A idade perfeita para as pessoas é em torno dos 30 anos, então todos nós estamos na casa dos 30. Depois dessa parte, ele se levantou e caminhou para a direita, entre as colunas, e desceu 3 degraus. No lado direito, havia esses jardins, lindos, meio que como um jardim inglês, tudo estava cuidadosamente aparado, com flores e árvores lindas, e a grama era a mais verde que já vi, absolutamente lindos jardins. E o que acontece é que é onde as pessoas que retornam de uma vida têm reuniões, e essas reuniões são com pessoas que já cruzaram antes delas, pais, avós, amigos, irmãos, filhos, pessoas que conheciam em suas vidas. E todas as pessoas que conheciam do outro lado estão lá para recebê-las, e a razão é porque ter uma vida na Terra e terminar uma vida é algo muito importante, é uma grande conquista para todos do outro lado, que você realmente terminou sua vida e agora está de volta ao lar. E algo que eu esqueci de mencionar é que durante todo esse processo, meu guia me mostrou o exterior desses prédios primeiro e depois me levou para o interior. Então, tudo o que compartilho com você é primeiro o exterior do prédio e depois ele me levou para dentro. Então, esse prédio se chamava Centro de Orientação, tinha reunião. O próximo lugar para onde ele me levou foi o que é chamado de revisão da vida, e cada vez que terminamos uma vida, temos uma revisão da vida. Ele me levou para um prédio que era retangular e tinha, novamente, as colunas de mármore branco em todo o perímetro. Ele me levou para dentro e parecia um teatro, como um típico cinema que temos aqui na Terra, mas era redondo, o prédio por dentro era redondo como uma sala redonda, e no topo havia telas de cinema em círculo, todas ao meu redor. Então, em todos os lugares que eu olhava, podia ver essas telas de cinema, e de repente as telas de cinema se iluminaram e estavam reproduzindo diferentes episódios da minha vida, que eu podia ver. De uma tela era eu bebê, outra tela era eu como um bebê, uma era na adolescência, uma era na escola primária, e mostrou minha vida inteira até a idade que eu tinha na época, que era 21 anos. E meu guia me explicou que, nesse ponto, todos têm revisões de vida e podem ver suas vidas como aconteceram naquela época e vou mencionar isso um pouco mais tarde como funciona. Então, isso foi chamado de revisão da vida. O próximo lugar para onde ele me levou, novamente, foi para o exterior, e parecia um belo prédio de mármore branco grego, novamente era retangular, com colunas, e dentro desse prédio, novamente, era uma sala redonda, mas em vez de ter todas as telas em círculo no topo, tinha apenas uma tela na frente. E ele começou a me mostrar vidas passadas, e a razão pela qual ele me mostrou isso é porque eles queriam que eu contasse às pessoas que a ideia de vidas passadas é real. E para mim, fui criado como católico, nós íamos à igreja às vezes 2 ou 3 vezes por semana, e também aos domingos, e como você sabe, a ideia de vidas passadas não faz parte do cristianismo ou do catolicismo e não está na Bíblia, era algo muito estranho para mim, e na época tive muita dificuldade em acreditar, mas é verdade. Você pode entrar neste prédio e ver vidas passadas. Uma vida que ele me mostrou foi de um monge. Eu era um monge e vivia em um mosteiro. Eu tinha a cabeça raspada, usava um manto vermelho e meu trabalho era ensinar as crianças sobre a vida em um mosteiro. A outra vida, numa segunda vida, ele me mostrou. Eu tinha uma carroça de mão e a carroça de mão era de sapatos e eu era um vendedor de sapatos naquela vida e meu trabalho era consertar os sapatos das pessoas. Então, foi essa vida. E a terceira vida que ele me mostrou foi de um pescador. Eu tinha um barco de madeira e uma rede e meu trabalho era jogar a rede e pescar peixes para a vila. Então, ele mostrou 3 vidas diferentes. O próximo prédio para onde ele me levou parecia um estádio, como um estádio que temos agora para ir assistir jogos de futebol ou rugby. Um estádio enorme e dentro havia milhares de assentos e eu era a única pessoa lá naquela sala. E parecia um planetário, é um prédio onde você pode sentar e olhar para cima no teto e eles podem mostrar estrelas e galáxias, e havia um homem atrás de mim. Eu não virei para ver quem ele era, mas pude ouvir sua voz e ele disse, vamos começar. Então, sentei-me e todas as luzes se apagaram, e ele me disse, quando você olha para as estrelas, ou seja, as pessoas na Terra, todos nós aqui na Terra, quando olhamos para as estrelas, é isso que você vê.
E de repente, nosso sistema solar começou a aparecer no teto, mostrava a Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos os nossos planetas. E então ele disse: quando nós olhamos para as estrelas, ou seja, todos que estão do outro lado, é isso que vemos. E de repente ele começou a me mostrar dezenas de planetas diferentes aparecendo no teto, depois centenas, depois milhares e milhões de planetas. E ele disse que há muito mais vida no universo do que você possa imaginar, e o que eles queriam que eu compartilhasse com as pessoas era que a Terra não é o único planeta onde se pode ter uma vida. Existem virtualmente um número ilimitado de planetas no universo onde podemos ter vidas, e todos esses planetas têm formas de vida diferentes, assim como temos aqui na Terra, mas há milhões deles. Então, esse foi provavelmente um dos meus lugares favoritos para onde ele me levou, porque eu amo astronomia, eu amo o fato de que a Terra não é o único lugar para onde podemos ir. O próximo lugar para onde ele me levou foi o maior prédio que vi até agora. Era um prédio retangular comprido e este era diferente. Não tinha colunas nas laterais, só tinha colunas de mármore na frente, e este tinha talvez 30 ou 50 degraus que você teria que subir para chegar ao topo do prédio, onde você poderia entrar. Então entramos e era uma biblioteca enorme e bonita, com estantes de livros gigantescas cheias de livros até onde a vista alcançava, e do lado esquerdo eram salas, assim como temos bibliotecas na Terra, e temos salas de estudo, era meio que o que essas salas eram do tamanho de um quarto de casal comum. E havia uma mulher que estava sentada em um sofá e estava de costas para mim em uma dessas salas. Ela tinha cabelos pretos longos até a cintura e estava usando meio que um vestido roxo ou vinho. E ela estava assistindo ao que chamaríamos hoje de uma tela plana de TV, montada na parede. Era uma tela de vídeo, tinha talvez 50 polegadas. E ela estava assistindo a uma batalha que aconteceu na Terra há 200 anos entre as tribos nativas americanas das planícies e a cavalaria dos Estados Unidos. E ela estava assistindo a essa batalha, e lembro-me de pensar como ela poderia estar assistindo a uma batalha que aconteceu há 200 anos, quando nem sequer tínhamos gravadores de vídeo naquela época. E meu guia me disse que tudo é gravado, e mesmo agora eu não entendo como isso é possível, então apenas penso que é algo de Deus. De alguma forma Deus consegue gravar nossas vidas. Então, nestas salas, qualquer coisa que você queira aprender, seja sobre a Segunda Guerra Mundial, qualquer coisa que você queira aprender, você pode ir para essas salas e pode estudar e aprender sobre o que aconteceu durante aquele período da história da Terra. O próximo lugar para onde ele me levou foi um castelo. Ele me levou ao castelo e disse para eu entrar, então eu entrei e era lindo, ornamentado, assim como você vê castelos hoje, e tinha um tapete vermelho. Lá dentro havia uma mulher descendo as escadas. Ela tinha cabelos loiros morango, até os ombros, e estava usando meio que um vestido laranja avermelhado ou um traje, ou sabe lá o que você queria chamar. Bem, ela se aproximou de mim, e essa foi a primeira vez que vi alguém que podia me ver durante essa experiência. E aqui está algo pelo qual ainda me arrependo até hoje, porque eu estava do outro lado e poderia ter perguntado qualquer coisa a essa moça. Mas ela se aproximou de mim e disse: "Tem algo que eu possa ajudar você a encontrar?" Sabe o que eu disse a ela? Eu disse: "Não, obrigado, só estou olhando." Eu poderia ter perguntado qualquer coisa a ela. Lembre-se quando eu disse que as pessoas têm diferentes funções do outro lado. As pessoas realmente têm, mas não têm empregos como temos aqui, onde você precisa de um emprego para pagar suas contas, sua hipoteca, seu aluguel, serviços públicos, você sabe, tudo isso. É totalmente diferente lá, e as pessoas fazem o que amam fazer. E essa garota acho que o mais próximo que posso chamá-la seria de uma estudiosa. Ela era uma estudiosa da história da Terra durante aquele período na Terra, a Europa medieval. Então, qualquer coisa que você quisesse aprender, você podia ir perguntar a ela. E o que é realmente interessante no outro lado é que de alguma forma, acho que Deus deve ter programado todos nós para querer continuar a crescer e aprender, porque é por isso que entramos na vida em primeiro lugar, é porque queremos aprender e experimentar. E você ainda pode aprender do outro lado, mas não aprende através da experiência. E uma das razões pelas quais viemos à Terra é ter essa experiência real. Então, do outro lado, há uma ênfase no aprendizado, é por isso que eles têm tantas bibliotecas diferentes. E o que é maravilhoso no outro lado é que você pode perseguir o que ama fazer. Então, se você gosta de fazer trilhas, se gosta de nadar, se gosta de escrever, de música, qualquer coisa que goste de fazer aqui, ainda pode fazer lá. Isso foi algo que achei incrivelmente fascinante, que você pode perseguir qualquer coisa que queira fazer.
Então, é realmente como o paraíso. Então, a última coisa que aconteceu foi que meu guia me levou a um campo de flores lindas e depois partiu. E a próxima coisa que aconteceu foi que um homem apareceu na minha frente, e eu sei que isso soa louco, mas era Jesus. Ele apareceu na minha frente, e eu conseguia ver suas mãos, eu conseguia ver que ele estava vestindo uma túnica branca com um cinto de ouro na cintura, e ele tinha sandálias douradas. Eu não conseguia ver seu rosto, porque havia tanta luz vindo de seu rosto que eu não conseguia ver suas características. E ele falou comigo e disse: "Você deve dizer a eles que não há morte." E no exato momento em que ele disse isso, eu estava imediatamente de volta ao meu corpo, na sala de operações, e todos estavam me olhando. E isso foi a última coisa que aconteceu durante minha experiência de quase morte. Então, todos esses anos depois, tenho tentado dizer às pessoas o que Jesus me disse: você deve dizer a eles que não há morte. E desde então, tento compartilhar minha história com quem quiser ouvir, para trazer esperança às pessoas. E acho que é isso que minha história faz, provavelmente mais do que qualquer coisa, ela traz esperança às pessoas, sabendo que as pessoas que você perdeu em sua vida, amigos, parentes, filhos, todos estão do outro lado, e é para lá que vamos quando morremos e deixamos a terra. Então, essa foi minha experiência, resumidamente. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Se quiser continuar assistindo a outras experiências, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.